Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à transformada de Fourier, tá? Entrando agora na parte de propriedades, né, propriamente dita. E vou trabalhar algumas coisas mais em específico a partir de hoje, mas é uma coisa leve, assim, vou falar um pouquinho de delta de Dirac também, mas enfim, tá? Então vamos lá. Transformada de Fourier, né, como a gente viu na aula passada, tá? Ela tem a definição, né? É uma transformada desse tipo, tá? Onde aquele 1 sobre raiz de 2π n menos ikx é o núcleo, né? E a gente usa certas notações para representar a transformada de Fourier, tá? E, obviamente, onde é o núcleo, a função f de x é a função a ser transformada, tá? E a gente vai de menos infinito a infinito, né? Para transformar essa, ou melhor, do espaço para o espaço transformado, tá? Então aqui a gente está indo sempre de x para k, ou seja, mudando a variação, né? Como a gente tinha visto na aula passada. Então tudo isso aqui não é novidade, tá? A gente usualmente usa essa, tá? Vamos dizer assim, não gosto de chamar de fórmula, mas enfim, usar essa representação, tá? Para transformar de Fourier, usando 1 sobre raiz de 2π como uma espécie de coeficiente na frente da integral, tá? Mas ele faz parte do núcleo, tudo bem? Então, seguindo aqui, tá? A gente já tinha visto na aula passada, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas funções específicas, algumas correlações que aparecem e, obviamente, das propriedades também, tá? Eu separei 5 propriedades, tá? Que são as mais... Existem muito mais que isso, mas eu separei 5 delas, tá? E a gente vai dar uma faladinha rapidinha em algumas dessas 5, outras eu deixo como demonstração, como exercício para vocês, né? Mas no primeiro momento vamos falar um pouquinho dessa função delta Dirac, tá? O que é o delta Dirac? Delta Dirac é uma função, tá? Definida como um pulso infinito, tá? Para valores de x sendo zero e zero para valores diferentes disso. Então a gente vai colocar aqui, né, para um pulso infinito para x igual a zero, tá? E para x diferente de zero a gente tem ela valendo especificamente zero. Então, o que quer dizer essa função, né? O que é o delta Dirac, né? Onde é que a gente usa ele? A gente vai ver alguma correlação dele com a transformada de Fourier hoje, tá? Ou a transformada de Fourier dele, enfim, assim por diante, para tentar entender um pouquinho melhor, tá? Mas para começar, tá? Eu vou só colocar alguns fatos aqui sobre a função delta Dirac, tá? Ele é uma função tal que a integração em todo o domínio dele é 1, tá? Por quê? A gente vai ver agora, tá? Ele é uma função também, tá? Generalizada, tá? Do tipo que a gente pode colocar um parâmetro n e ela é escrita dessa forma, tá? À medida que a gente soma para todos os n's, a gente chega na função que tem as mesmas propriedades, tanto a anterior quanto a representação inicial, tá? E se a gente fizer esse limite tendendo a n tendendo a infinito, né? A gente vai chegar na situação que a gente já tinha, que ou seja, a integral de menos infinito a infinito também vai dar 1. Tudo bem? Bom, o que é de fato o delta Dirac? Como é que a gente pode começar a pensar nele? A primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: vamos colocar aqui, tá, no eixo x e y, tá, a seguinte definição. Tu vai imaginar um pulso que vai seguir, tá, do zero até infinito, tá? Eu representei ele subindo ali, tá, como uma espécie de vetor. Tá? Provavelmente, se vocês forem buscar na literatura, vocês vão ver muito comumente, tá, a representação como parecendo um vetor subindo, né, porque ele é um pulso infinito, tá? Então esse pulso infinito, tá, o que ele faz, né? Ele na medida que o valor de x é zero, né, ele vai crescer infinitamente. E a gente não, a primeira ideia de representação do delta Dirac, tá, é uma ideia de representação de área. Você vai imaginar que é um retângulo e que esse retângulo tem uma base que tende, por um lado, tende a zero, tá, e uma altura que tende a infinito, né? De maneira que isso seja alguma coisa de área 1, é mais ou menos essa ideia, tá? Então, para que eu consiga entender isso, tá, a gente vai fazer algumas coisas. A primeira delas, tá, é só dizer antes de qualquer coisa que, dado uma translação, não muda o pulso, tá? Então, se eu disser assim, delta Dirac de x menos a, eu estou falando de delta Dirac de x, porém transladado a unidades, tá, para a direita, tá? Isso depende do valor de a, se é positivo ou negativo, se não seria para a esquerda, assim por diante, tá? Então, ou seja, ele pode mudar aqui, ele pode andar, tá, entre aspas, nesse eixo, que ele vai continuar sendo o mesmo pulso, tudo bem? Só vai mudar a posição, né, no eixo x em que ele parte, vamos dizer assim, tá? Para tentar entender isso, tá, a gente começa, né, tentando representar daquela maneira que eu falei, tá? Vamos representar um retângulo, tá, de área 1, tá, mas de uma base especificamente pequena, tá? Como assim? Então tu vai imaginar que nesse retângulo ali, mais ou menos no centro dessa base, existe a coordenada A, tá, ali marcada no eixo x, e que eu vou dar um pequeno passo para a direita, assim como o mesmo pequeno passo, porém, para a esquerda, para ter a distância, né, dessas bases. De maneira que se eu fizer a subtração, né, de A
mais epsilon menos A menos epsilon, eu vou ter uma base de tamanho 2 epsilon, né? Então, ou seja, se eu quero que epsilon seja muito pequeno e eu tenho uma base 2 epsilon, nada mais natural do que fazer epsilon tender a zero, né? A gente vai ter essa base muito pequena. Mas para que essa área dê 1, né, eu vou ter que, bom, se a base é 2 epsilon, eu vou ter que multiplicar por uma altura que seja 1 sobre 2 epsilon, né? Porque daí base vezes altura vai fazer com que a área dê 1. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia inicial, tá? E aqui a gente até não coloquei aqui, mas a gente pode imaginar já que a representação, tá? Que isso vai se tornar o delta Dirac, a representação disso, tá? Se eu fosse colocar delta Dirac de x, ele seria, tá? 1 sobre 2 epsilon, tá? Para valores próximos de A, mais ou menos essa ideia, e 0 para valores, tá? Diferentes ou não tão próximos, tudo bem? Então na medida que eu tenho essa definição, tá? Eu posso começar a pensar o que seria se eu encolhesse, entre aspas, essa base, né, o que aconteceria com a altura, né, se essa base depende puramente de epsilon, assim como a altura, então encolher a base quer dizer esticar a altura e assim por diante. Tá? A gente continuar esse processo, né, a gente vai ter algo cada vez mais, né, estreito, né, com relação à medida horizontal e cada vez mais alto com relação à medida vertical, porém em nenhum dos casos a área deste retângulo deixou de ser 1. Tá? E bom, se ela não deixou de ser 1, né, eu estou representando ela aí e a gente está entendendo aqui, tá, que o que está acontecendo. Tá? Então, à medida que isso acontece, tá? Aquela medida 1 sobre 2 epsilon, tá? Aquele valor, ele vai para infinito. Né? Assim, quando epsilon vai para zero, aquele valor vai para infinito. Tá? E aqui eu estou vendo que a área é sempre 1. Tá? E a área, né, pode ser representada como uma integração em todo o domínio, tá, de delta Dirac de x menos A. Tudo bem? Então, quer dizer, eu já estou tendo aqui uma ideia geral, criada essa função de uma maneira que a área dela, né, dê sempre 1. Tá? Representar de menos infinito a infinito parece um pouco demais, no sentido de que eu tenho coisas acontecendo ao longo ou muito perto, né, do valor A, tá? no eixo x. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, vai acontecer. Né? Na verdade, que se eu colocasse uma integral de A menos epsilon até A mais epsilon, a resposta teria que ser 1. Tá? Então, eu sei que parece um pouco demais no primeiro momento, tá? Mas vamos colocar assim. Tudo bem? Então tá, se isso acontece, é como se eu tivesse aquele meu pulso tendendo infinito e, bom, essa área vai subir até que ela vai esticar, tá? E vai ficar exatamente como sendo 1. Tudo bem? Tá bom. Dito isso, tá? A gente guarda essa informação, tá? E a gente começa a pensar algumas coisas diferentes. Por exemplo, o que aconteceria, tá? Se eu tentasse integrar de menos infinito a infinito, tá? O delta Dirac de x menos A vezes uma função específica contínua f de x, tá? Bom, é uma função qualquer f de x, tá? Por exemplo, essa aí, tá? Não tem nada de novo nessa situação. Em algum momento ela vai cruzar o valor de x igual a, né? Ou seja, existe um f de a, tá? Mas o que me interessa no primeiro momento é lembrar que delta Dirac de x menos a, tá? É 1 sobre 2 epsilon, é uma reta horizontal, né? Que é 1 sobre 2 epsilon para valores muito próximos de a. Vamos pensar que esses valores são, né, de a menos epsilon até a mais epsilon, né? E 0 para valores fora. De maneira que aquela integral, né, ela pode ser escrita, né, como o que eu acabei de falar, ela pode ser escrita como a menos epsilon até a mais epsilon. Tá, mas e o f? Alguém vai dizer assim para mim. Tudo bem, mas quando existe uma multiplicação de alguma coisa que fora daquele domínio, né, a menos epsilon, a mais epsilon é 0, não faz diferença eu levar em conta o que está fora, né? Então, por isso a gente acaba filtrando, é mais ou menos o que a gente acaba fazendo quando a gente usa a heaviside, né? Então, que vai de menos infinito a infinito, colocou uma heaviside, ali vai ser de 0 a infinito e assim por diante, tá? Então, bom, tendo dito isso, né, a gente pode tentar pensar, né, numa faixa, tá? Especificamente aquela faixa que eu representei vermelha, né, que vai de a menos epsilon até a mais epsilon, tá? E aí eu vou ter uma reta horizontal naquela faixa. Aquela reta horizontal em vermelho ali, nada mais é do que o delta Dirac, tá? Naquele pedaço, ou a função especificamente dita delta Dirac naquele pedaço. Só que quando a gente vai para valores muito próximos, ou chega muito próximos de A, ou seja, em outras palavras, fazendo com que epsilon tenda a zero, tá? Os valores da função f, eles não só são negligenciados fora daquele domínio, como especificamente, né, naquele caso ali, a função se torna uma constante. E ela não só se torna uma constante, porque na medida que os valores vão chegando próximos uns dos outros, né, ela se torna uma constante, mas ela se torna aproximadamente a constante f de A, porque ela começa a se aproximar, só vale para aquele f de A, né? Ou seja, é onde a curva branca e vermelha praticamente são a mesma coisa. A gente só não pode esquecer que, bom, se f se torna uma constante muito próxima, né, ela pode ser sacada para fora da integral, né? Isso tudo para valores de epsilon muito próximos de zero, tá?
E aquela integral ali fica simplesmente com o delta de Dirac de x menos a. Mas a gente já sabe, tá, que o delta Dirac de x menos a, aquela integral ali vai valer 1. Tá? Então a gente usa esse fato, né, e faz com que a integral de menos infinito a infinito delta Dirac de x menos a vezes f de x seja exatamente a função no a. Isso é como se fosse um filtro, né? É como se eu pensasse nessa função única e especificamente no valor a. Né? É como se eu considerasse, em outras palavras, tá, o valor x igual a para aplicar na f e o resto não me interessa mais. Tá? E é por isso que é chamado de filtro. Tu pega só um pequeno pedaço de informação desta função. Tudo bem? Então essa propriedade é chamada de propriedade da filtragem. Tá? Então, muito provavelmente vocês já viram isso em algum lugar, tá? Isso não deve ser novo para vocês, mas de qualquer forma, né? Estou colocando aqui. Então tá, dito isso, a gente já sabe agora que existe essa propriedade, e essa propriedade é chamada propriedade da filtragem. Agora, se eu for propriamente para o fato de transformadas de Fourier e tentar aplicar a transformada de Fourier nessa função delta Dirac, tá? Esta mesma função que eu defini de várias maneiras, inclusive agora sei até essa propriedade de filtragem, eu, por exemplo, poderia, né, aplicar a definição que está lá em cima, no quadro vermelho, tá? E usar essa definição, tá, para colocar a função delta Dirac ali no meio e ver o que acontece. Só que se eu olho só para essa integral, a representação dessa integral é justamente aquilo que eu acabei de ver, né? Porque é uma integral que vai de menos infinito a infinito, tá? De delta Dirac de x, tá, vezes uma exponencial. Só que eu vou entender aquela exponencial neste momento como uma função de x, tá? Uma vez que eu também estou integrando em x. E, bom, se é uma função de x, tá, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que aplicar, tá, essa função no ponto A. Acontece que neste caso específico, o meu A, né, o meu valor de A, é como se fosse A igual a zero. Porque se a gente olha a propriedade da filtragem, a gente se dá conta que A igual a zero, tá, é exatamente o que está acontecendo aqui. É delta Dirac de x menos zero, tá, vezes a função, que é uma função de x, terá que ser igual a f de zero, f de x quando x igual a zero, assim por diante. Então, se eu pegar isso e entender que a minha f, nesse caso, é e na menos ikx, tá, a gente vai ter o seguinte, bom, a gente vai ter que isso é aquela constante fora da integral, que já estava lá, usando a propriedade da filtragem, a função aplicada em zero, e que vai dar 1, né? Então, 1 vezes aquela constante vai ser exatamente 1 sobre raiz de 2π. Tudo bem? Então, quando eu uso a propriedade da filtragem, é muito fácil de calcular a propriedade, ou melhor, calcular a transformada de Fourier neste caso específico, tá? E bom, aí alguém vai se perguntar, quer dizer então que se a gente tentar inverter, tá, a constante em 1 sobre raiz de 2π, tá, a gente deveria chegar na função delta Dirac. A resposta é sim, né? É uma coisa mais intuitiva possível, né, que a gente pode pensar, né? Então, bom, vamos fazer isso, né? O que aconteceria se eu tentasse aplicar a transformada inversa agora, tá? Nesta função, eu teria essa situação, tá? Ali a integral é em dk, tá? Não em dx, mas tudo bem. E aí eu teria aquelas duas constantes, a constante que já saiu, que já está fora pela definição, 1 sobre raiz de 2π, e a outra que é justamente a função, agora está sendo transformada, só que essa função é uma constante, tá? E eu vou ter essa representação aqui, tudo bem? Acontece que essa representação aqui, não é que eu não possa calcular, mas eu me dou conta que essa é exatamente uma nova, ou uma possível nova representação, justamente para a função, né, delta de Dirac, tudo bem? Que eu vou chamar aqui especificamente de delta k, mas tudo bem, não faz diferença, tá? É a mesma ideia. Então é como se tivesse uma nova representação, tá? Essa nova representação aqui, se a gente representar em termos de somatório, a gente pode chegar naquela mesma definição lá de função generalizada que eu coloquei lá no começo. Tá? Então, o delta Dirac existe uma nova representação, e essa nova representação, tá, ela é, em outras palavras, tá, descoberta, vamos dizer assim, tá, graças à transformada de Fourier. Tudo bem? Então, tá aí uma das várias aplicações da transformada de Fourier. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Então, voltando aqui especificamente, tá, ao caso de ter uma situação com área igual a 1, tá, a gente tem, ou poderia, inclusive, nesse caso, representar, tá, uma situação que, nesse caso aqui específico, né, é um delta Dirac só aqui com A igual a zero. Em outras palavras, eu estou centrado, tá? Eu não gosto de usar muito o termo centrado, né, porque isso aqui não é um círculo, mas na verdade eu quis dizer com uma base, né, em zero e não mais em A, ou seja, o centro, como se tivesse o centro da medida da base em zero. Tudo bem? E bom, né? E aí isso vai esticar e a gente vai ter a representação aquela que a gente imaginar. Tudo bem? Agora surge uma coisa um pouco diferente aqui, tá? Falando ainda das propriedades de delta Dirac, misturando com transformada de Fourier e assim por diante.
Se a gente definir, tá, uma integral que vai de menos infinito a x, tá, desta delta de Dirac que está integrando numa variável que eu escolhi y aqui só para ser diferente de x, tá? Se aquele x, tá, for um valor negativo, essa integral que eu coloquei ela deve ser zero. Porque se ele for um valor negativo, tá, antes deste retângulo que eu estou vendo aí, eu estou integrando a função nula. Em outras palavras, a resposta deveria ser zero. Tá? Se ela for depois, ela pegou o pulso. Depois que eu digo como assim? Quando x for positivo, por exemplo, sei lá, se x for igual a 2, tá? Ela já passou, né? Eu estou contando aqui que epsilon tende a zero, claramente. Mas ela já passou do pulso. Então, se ela passou do pulso, é como se ela tivesse pego esse pulso. Então, é natural pensar, tá, que essa integral de menos infinito a x, tá, agora na variável y, tá, não faz a menor diferença a variável, só escolhi uma diferente, ela vai ser 1, porque a resposta da integral é 1 quando x for positivo, e ela vai ser nula, tá, quando x for negativo. É mais ou menos essa a ideia. Então, aqui eu poderia descrever dessa seguinte maneira. Tudo bem? Nada de absurdo nisso, né? A única coisa que eu estou dizendo aqui é que se a gente escreve, tá, a integração de um delta Dirac, né, dessa maneira, né, que não tem nada de novo. Eu poderia simplesmente olhar lá para a função, saber que a integral dela é 1 e tal, mas por que fazer isso, né? É porque se eu olhar para essa definição, o resultado que eu acabo de obter é exatamente igual à função Heaviside, né? Se a gente se der conta, né, a definição da função Heaviside é isso, né? É 1 para x maior que 0, né? E é 0 para x maior que 0. Tudo bem? Por quê? É porque daí a gente se dá conta que a gente tem uma nova representação para a função Heaviside. Tudo bem? E aí alguém vai dizer assim, tá, mas isso não me leva a lugar nenhum, né? Mas acontece que se a gente tem uma nova representação para a função Heaviside sendo algo em função de uma integral, né? E essa integral bem definida, tá? O que acontece? Bom, eu posso tentar estudar o que seria, por exemplo, a derivada da função Heaviside. Aí muitos de vocês vão dizer assim, é nula, né? Por quê? Porque, bom, ou é 0 ou é 1, a derivada de 0 e de 1 tem que ser nula, né? E se eu dissesse para vocês que a derivada da função Heaviside é exatamente a delta Dirac de x, né? Aí alguém vai dizer para mim assim, pronto, né? O professor enlouqueceu. Na verdade, não. Na verdade, se a gente para pensar, se a gente pensar como uma expansão, ou algo que tenderia a ser contínuo, eu sei que não é, tá? Mas o que aconteceria, né, com essa função degrau, esse Heaviside, no zero, né? É como se ele viesse sempre sendo zero e daqui a pouco ele pula para 1, né? Se eu imaginar esse pulo como algo contínuo, né, é como se naquele momento a reta tangente que sempre foi nula, naquele momento ela vira vertical. E falar em reta tangente vertical é falar em reta tangente, né, com um coeficiente angular infinito, que é a definição, se tu olhar lá para o canto esquerdo superior, está a definição da Heaviside, que é infinito em zero. Entende? Então é natural que exista essa representação, tá? Quando a gente começa, até sugiro vocês que olhem no livro do Debnah, tá? No livro do Debnah tem várias outras representações envolvendo a função Heaviside, a derivada da Heaviside, que no caso é a delta Dirac, e também tem, por exemplo, representações usando a função sinal, tá? Que é na verdade menos 1 e 1, ao invés de 0 e 1, como é a Heaviside. Tá? Então ali existem várias correlações que podem ser propriedades que ajudam a calcular, tá? Transformadas de Fourier, ou que envolvem, em outras palavras, transformadas de Fourier, Heaviside, delta Dirac, função sinal, essas 4 coisas. Tudo bem? Então eu só resolvi mostrar isso para vocês porque é interessante, né? Porque no primeiro momento a gente parece que isso é nulo, mas não é bem assim, tá? Então as coisas quando vão se tornando um pouco mais avançadas, elas começam, né, a tentar derrubar a nossa intuição. Tudo bem? Então tá, vamos seguir aqui e vamos falar das propriedades, tá? Primeira propriedade, agora falando exatamente das propriedades da transformada de Fourier, tá? A primeira propriedade que vem para nós é uma propriedadezinha de shift, né? Famosa, sempre tem, tá? Sempre útil pra gente. Uma segunda propriedade aqui um pouquinho diferente, propriedade que a gente chama de escala, né? Que até na maioria dos livros da literatura, se vocês olharem essas duas propriedades, elas vão estar escritas como a mesma, né? É comum vocês acharem, por exemplo, assim, ó, transformada de f de ax mais ou menos b, que é o que seria a mistura dessas duas, tá? Inclusive fica como exercício para fazer isso. Uma outra propriedade de shifting agora, né, antes de transformá-la e não depois, como era o primeiro item, tá? Essa aqui é a propriedade da dualidade, essa propriedade é interessante, tá? É meio raro ter essa propriedade aqui, mas ter casos, melhor dizendo, que precisa dessa propriedade, mas é uma propriedade interessante.
E por último, né, essa propriedade aqui é uma das mais interessantes, né, que ela envolve a integração, tá, de funções transformadas com funções que ainda não foram transformadas. É muito legal, assim. É muito parecida com a convolução, tá, mas não é a convolução propriamente dita. Tá? Vai ter convolução, obviamente, para Fourier, mas nesse caso especificamente não é disso que a gente está falando aqui. Tudo bem? Vamos fazer a conta ou a demonstração de algumas delas. Tá? A primeira delas é basicamente a gente usar a definição, né? Então, quando a gente tenta transformar por Fourier f de x menos a, né, pela definição, tem que ser exatamente isso, né? A gente faz uma pequena mudança de variável, né, x menos a igual a y, tá? O que obviamente vai me levar em dx igual a dy, tá? E quando a gente troca, né, a gente tem essa situação aqui. Tudo bem? Então eu vou ficar f de y dy, né, e ali vai sobrar, obviamente, né, um ena menos ika, né? Porque não vai ter integração em y nesse pequeno pedaço, claro, vai sobrar também um ena menos ky, tá? Mas o que interessa é que vai ficar assim, tá? Onde, né, este pedaço aqui é quase, né, se eu juntasse com aquele 1 sobre raiz de 2π, eu não vou juntar, vou multiplicar e vou dizer que isso é a transformada, né, da f, da fzinha no caso, né, vezes raiz de 2π. Tudo bem? E aí aqueles dois raiz de 2π se cancelam, a gente tem exatamente aquilo que a gente queria, tá? Ali eu chamei de y, né, depois eu representei com x, não faz a menor diferença, né? Só escolher a variável que vai dentro da integral. E aí, por si só, a gente tem a resposta, tá? Bem fácil de provar, bem tranquilo, né? E além de ser fácil e tranquila, é uma das propriedades mais úteis, tá? Se a gente olhar agora novamente para as demais, né? A gente pode demonstrar alguma outra delas, tá? Eu vou escolher a última, tá? Porque essa aqui é uma das mais interessantes, né? As outras são similares, tá? Para a gente poder demonstrar, não é nada absurdo, tá? Então, se eu olhar para a última, tá? Eu vou simplesmente, tá? Em outras palavras, partir, né, de algum lado chegar no outro, eu vou partir do lado esquerdo tentar chegar no lado direito, né, e aí eu me dou conta que uma delas é F maiúsculo e a outra é G minúsculo, né. O que eu estou querendo dizer é que F maiúsculo é transformada da F minúsculo, tá, assim como G maiúsculo é transformada da G minúsculo, tá. O fato delas estarem com variáveis aqui parecidas não quer dizer, tá, que eu estou falando assim só de transformadas ou só de funções não transformadas ainda e assim por diante, tá. Cuidem o seguinte, F maiúsculo é transformada de Fzinho, G maiúsculo é transformada de Gzinho. Bom, então o que eu posso fazer aqui? Né? Uma das coisas que eu posso fazer é abrir, né, ou colocar, em outras palavras, a definição do que é a transformada. No caso, eu escolhi colocar a definição do que é a transformada da F maiúscula, que envolve, obviamente, né, a F minúscula. Tá? Eu só coloquei xi, tá, ao invés de x, né, para não confundir, mas é até bom colocar xi, porque vai sair direto o resultado. Né? Então aqui nada demais, a gente só vai reordenar algumas coisas, tá? Eu vou, por exemplo, juntar f de xi com dxi como uma integral em separada, assim, tá? Porque a outra integral, né, a que sobra ali, né, se a gente se der conta, ela vai ter dois exponenciais, né? E ao juntar esses dois exponenciais, tá? A gente vai ter e na menos ik xi menos x, tá? Vezes g de k. E aí se eu paro para olhar com todo carinho para essa segunda integral aí, claro, juntamente com 1 sobre raiz de 2π, ela é exatamente a transformada da g, da gzinha, né? Só que ela leva de k para uma nova variável. A nova variável é xi menos x. Então é como se eu dissesse isso tudo é, né, a g, só que a g grande, na variável nova que é xi menos x. Tudo bem? Bom, e aí se ela leva nessa nova variável, né, a gente já tem o resultado pronto aqui. Tudo bem? É bem legal de demonstrar isso aqui, relativamente simples, tá? Mas é bem interessante. Eu não lembro assim agora de cabeça nenhum caso específico que eu já tenha usado essa propriedade. Mas é uma propriedade bonita, tá? Eu acho, até fica uma dica aí para a próxima apresentação de trabalho nesse módulo, tá? Se alguém achar uma aplicação que use essa propriedade, seria um trabalho bem legal, tá? Tudo bem? Voltando às propriedades, né? Só para listar aqui e falando aquilo que eu já falei, mas vou falar novamente, né? Não existem só essas 5, existem bem mais, tá? Mas eu acho que essas 5 são as principais, tá? Nos quais nós representamos, demonstramos essas duas, a primeira e a última, tá? Eu escolhi não pular as 3 do meio porque eu acho que elas são relativamente similares à primeira, né? Tirando a quarta ali, a quarta não é tão similar. Mas a primeira e a terceira são muito parecidas, tá? É uma pequena troca de variável. A segunda também não é nada difícil, tá? É também outra troca de variável. De maneira que eu vou deixar, tá, essas 3 aqui como exercício para vocês, tá? É um bom exercício fazer isso aqui, tá? A gente já fica com uma ideia bem legal dessas propriedades. Tudo bem? Então tá. Vamos falar agora de um teoreminha para fechar, tá? Que vamos demonstrar, obviamente, tá?
que é um teorema assim, ele não é muito usado, mas ele é essencial, no sentido de que a gente não consegue, às vezes a gente se pergunta, né, se a gente fica transformando, se as coisas vão funcionar sempre e tal. Esse teorema diz o seguinte, tá? Se f de x é contínua por partes, tá? E é absolutamente integrável, tá? Todo mundo sabe que é absolutamente integrável, ou seja, né, se a gente colocar a integral dela e ela, né, limitada também, vai acontecer, né, da gente ter uma constante, ou seja, vai ser majorada por uma constante. Bom, se isso acontecer, tá? A transformada dela é limitada e, além disso, a transformada dela é contínua. Tudo bem? Então esse é o teorema que a gente tem que tomar cuidado e demonstrar, tá? A gente acaba se acostumando muito a usar essas coisas, tá? E na verdade a gente acaba muitas vezes não demonstrando muitas delas porque se torna transformação integral, na verdade, é uma coisa muito mais prática, né, do que porque a gente acaba aplicando isso em equações diferenciais parciais, em coisas do tipo, então a gente acaba tendo sempre a noção de que transformação integral é uma coisa muito útil, né, para resolver problema, mas na verdade ela também tem que tomar um cuidado, a gente precisa demonstrar essas coisas, beleza? Então, se eu for tentar entender o que é uma função limitada, né, eu vou usar o módulo dela, né, e aí, por definição, eu vou dizer que módulo do f, né, é menor ou igual. Já vou colocar direto aqui, eu poderia ter posto módulo de tudo, né, mas eu vou colocar aqui que é menor ou igual que isso que eu acabo de escrever. Tudo bem? Só que o módulo daquele exponencial ali é 1, né? No máximo 1, na verdade, né? Então, porque se a gente colocar ali, como tem uma variável complexa no expoente, a gente pode usar ali em termos de senos e cossenos, isso vai ser no máximo 1, tá? Bom, aí o que acontece, que a gente vai ter, né, 1 sobre raiz de 2π, integral disso, né, e aí a gente vai se dar conta, né, que nós temos uma integral de menos infinito a infinito, tá, ou seja, no todo domínio x, só que lá, na hipótese do teorema, está dizendo que ela é contínua por partes e absolutamente integrável. Então essa integral aqui que sobrou por último, ela é majorada por uma constante. A gente pode dizer que isso aqui, né, é igual a uma constante. Na verdade aqui é menor ou igual, tá? Isso é errado, mas o que interessa é o resultado final, né? Então eu vou chamar c de constante, a gente está acostumado a chamar de k constante, né? Só que aqui eu tenho k como variável, né, da transformada de Fourier, eu preferi chamar de c, tá? Então aqui, na verdade, a gente tem que, pronto, f de k é limitado. Tudo bem? Porque se f é absolutamente integrável, isso aqui sai bem simplesinho. Tranquilo? Tranquilo, né? Bem simples, né? Então essa aqui foi. Vamos pensar na segunda agora, né? F de k contínuo. Né? O que isso quer dizer? Bom, para demonstrar que essa função é contínua, né, a gente vai usar a definição de continuidade, né, obviamente. E aí quer dizer o quê? Que, bom, quando h está entre um deltazinho, tá? Ou seja, no intervalo pequeno, aqui eu já colocando bem direto, né? Que h tende a zero, mas é a mesma coisa que dizer isso aqui, quer dizer que f de k mais h menos f de k, né, tem que também estar menor que epsilon. Já colocando tudo isso na definição de limite, né, a gente tem que esse limite aí tem que ser zero. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, né, para demonstrar isso aqui é relativamente simples, né? Tem que tomar só um cuidadinho, mas não é nada demais, tá? Então a primeira coisa aqui é que a gente escreve, né, o que é a definição, né, de f maiúsculo, né, e, bom, a única diferença é que uma é aplicada em k mais h e a outra em k. Então, essa definição, né, nada mais é do que, bom, transformação integral, né, da f. Eu já estou colocando aqui o f de x isolado, tá? Na verdade, isso aqui seriam duas integrais, mas como são duas integrais do mesmo domínio, tá, a gente pode juntar assim como está, tá? E já isolei, inclusive, tá, o valor, ou melhor, a função f de x, que apareceria para as duas, tá? Quando eu transformo f de x, e esse tem que tomar um cuidado, esse é o cuidado que eu queria falar. A gente está indo para uma nova variável, que é aquele argumento da f maiúscula, tá? Na primeira expressão, o argumento, né, é k mais h, e no segundo é k, e por isso tem essas duas exponenciais, né, respectivamente, né, uma k mais h e outra k. Tudo bem? Beleza. Bom, dito isso, né, a gente pode fazer alguma manipulação, tá? A primeira delas é essa aqui, porque a gente se dá conta, tá? Eu sei que f multiplica tudo aquilo, tá? Mas tem um termo exponencial, que é o e na menos i kx, tá? Que é o cara que está para todo mundo ali. Em outras palavras, ele poderia, né, ser isolado, como de fato foi ali, né? E a gente vai sobrar ali e na menos i kx vezes aquele parênteses todo, né? Que vai envolver as duas f's, né? Na verdade, eu poderia, inclusive, ter deixado a f fora, tá? Mas não tem problema nenhum. Só para que fique claro aqui, né? O que dá para fazer. Tudo bem? Bom, quando a gente se dá conta disso, tá? A gente... Bom, o que acontece? A gente pode simplesmente, né, olhar para essa função nova aí e se dar conta que a gente pode escrever dessa seguinte maneira, tá? Essa seguinte maneira aí
tá? É majorado, uma vez que agora eu já vou colocar os módulos, tá? Já dá para colocar módulo, porque eu quero um módulo disso, né? Se o módulo dessa diferença for para zero, fechou, tá? Então, fazendo isso, tá? A gente tem a seguinte situação, tá? O que vai acontecer aqui? Então eu já vou colocar módulo de todo mundo. E aí eu voltei a isolar aquele F lá, tá? Que era bem melhor, tá? O módulo da primeira, tá? Que é o módulo da primeira que não envolve o H, tá? Ele já sei que ele vale 1, tudo bem? Vou até repetir ele aqui, mas já sei que ele vale 1. Então já posso escrever que isso é menor ou igual que essa expressão, tá? Por que é menor ou igual que essa expressão? Bom, menor ou igual que essa expressão porque o módulo de e na menos i kx vale 1, tudo bem? Ou no máximo 1, tá? E a gente já pode colocar isso aí. E alguém vai dizer assim, aí o outro, né? Porque agora, mas o outro tem um menos 1, a gente tem que cuidar. Muito provavelmente, como de fato vai acontecer, esse primeiro módulo aí agora da última expressão vai para 0, tá? Mas esse primeiro módulo da última expressão, tá? A gente tem que tomar um cuidado, porque ele tem o h, tá? E a gente vai ter que, de fato, né, usar aqui quando o h for para 0, né? Isso, de fato, vai tender a 1, e 1 menos 1 tende a 0, e logo a gente tem aquilo que a gente quer, tá? Então, em outras palavras, a gente já está constatando mesmo que, de fato, né, o limite dessa diferença tende a 0, tá? E o limite dessa diferença em k, né, ou seja, no domínio k, tá? Ele vai satisfazer aquilo que a gente quer, em outras palavras, f vai ser contínua. Essa é a definição de continuidade. Eu só queria chamar a atenção aqui que eu não coloquei, tá? Mas no livro, se vocês olharem, vai estar lá, tem o teorema, ele está exatamente igual escrito, tá? A única diferença é que tem que colocar para k de menos infinito a infinito. Eu achei que pudesse ser redundante isso, né? Porque, obviamente, a gente está trabalhando no domínio, né, que vai de menos a infinito a infinito, né? Tanto para a variável do espaço normal quanto do espaço transformado, tá? Aqui no caso é k, tá? Mas, enfim, né, eu não coloquei, mas me parecia que era uma coisa bem normal. Tudo bem? Eu acho que por hoje é só, tá? A gente vai continuar na próxima aula, falando já de propriedade de derivação e aí atacando mais EDO e EDP, tá? Que é o que no momento interessa mais para nós, ou que é a coisa que a gente mais usa, né, na verdade, transformação integral. Eu já começo a colocar alguns exemplos mais aplicados. Tudo bem, pessoal? Então tá, até a próxima aula.